Conhecida após sua morte em 1947 por Dália Negra, Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts. Mal sabia a aspirante atriz em Hollywood que sua vida e inúmeros sonhos seriam interrompidos aos 22 anos. Los Angeles, 15 de janeiro de 1947. Uma mulher que costuma fazer o mesmo trajeto todas as manhãs leva seu filho à escola. Mas algo completamente fora do comum surge em seu caminho. O corpo de uma mulher cortada ao meio e completamente nua, próximo à calçada. À primeira vista, ela não consegue acreditar no que vê e imagina que pode ser um manequim de loja desmontado, até porque não havia uma gota sequer de sangue no local. Mesmo com todos os cortes pelo corpo do cadáver, o que indica que teria sido morta em outro lugar e colocada ali propositalmente. Mas quem? Como? E por que teria sido capaz de cometer um ato de tamanha crueldade e sangue frio? Após o acionamento da polícia de Los Angeles, inicia-se a investigação e, com o auxílio do FBI, o corpo é identificado em menos de uma hora. Era Elizabeth Short. A jovem garçonete, que sonhava em ser atriz, teve o seu nome eternizado em Hollywood de uma forma completamente diferente do que desejava. A moça tinha preferência por roupas pretas e, após as especulações da imprensa sobre sua vida, foi apelidada de Dália Negra. Logo, uma lista de suspeitos foi levantada pelo FBI e os mesmos começaram a ser ouvidos em todo o país. O modo peculiar pelo qual o corpo da moça foi cortado levou os investigadores a suspeitar que o culpado poderia ter habilidades para dissecar e conhecimento de anatomia humana, pois o local onde ela foi cortada ao meio não danificou nenhum órgão interno. O assassino sabia muito bem o que estava fazendo e poderia, por exemplo, ser um estudante de medicina. Por isso, a polícia também investigou a Escola de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia. Uma carta anônima foi enviada à imprensa, mas, ao ser analisada pela polícia, não foram encontradas impressões digitais correspondentes aos arquivos do FBI. O assassino da Dália Negra não foi encontrado. 67 anos se passaram e os holofotes voltam-se novamente ao caso Dália Negra. Em 2013, é publicado um artigo sobre uma investigação recente feita por Paul Dusty, um policial aposentado, e pelo detetive Steve Hodel, com a ajuda de um cão farejador. Logo depois que o pai de Steve, Dr. George Hill Hodel, faleceu, ele encontrou entre os pertences do pai 2 fotos de uma jovem nua, que se parecia muito com Elizabeth. Apesar do ultraje que pudesse representar a associação do assassinato de Elizabeth a seu pai, Steve começou a investigar e passou aproximadamente 15 anos coletando evidências. A precisão do corte que dividiu o corpo da jovem sem a necessidade de quebrar nenhum osso foi outro fator que chamou a atenção do detetive. Seu pai era médico e trabalhava em uma clínica para tratar de pacientes com DSTs, entre os quais estavam magnatas e celebridades de Hollywood. Segundo Steve, entre os pontos que ligam o caso ao Dr. Hodel estão a técnica usada para dividir o corpo, conhecida como hemicorporectomia. A técnica consiste em cortar o corpo sob a coluna lombar, mais precisamente entre a segunda e a terceira vértebra. Steve descobriu que seu pai tinha mais de 7.000 horas de cirurgia no currículo escolar da Faculdade de Medicina. Cartas anônimas em forma de manchetes. As cartas que foram enviadas à polícia e à imprensa na época do assassinato lembravam a escrita de seu pai, apesar de serem feitas com o uso de colagens de jornais. Eram escritas em manchetes, o que só poderia ser feito por quem entendia de jornalismo. O pai de Steve trabalhou como repórter policial em sua juventude. Diante destas 2 provas contundentes, o que mais chamou a atenção de Steve foi características da arte surrealista. É estranho imaginar que um assassinato brutal tenha algum traço artístico.
O Dr. George Hodel era fascinado pelo surrealismo e tornou-se amigo do fotógrafo Man Ray, autor de obras surrealistas que teria sido forte influência em sua vida. De acordo com Steve, a posição em que o corpo de Elizabeth foi deixado no local onde o encontraram remete ao trabalho mais famoso de Man Ray, o Minotauro, representado pelo corpo de uma mulher com os braços posicionados para cima, assim como os de Elizabeth. Mas por que razão o pai de Steve teria assassinado a jovem? Segundo ele, o pai teria tido um caso com Elizabeth, o que era totalmente explicável somando as características comportamentais e psicológicas do médico que costumava receber poderosos e celebridades de Hollywood em festas realizadas em sua casa, regadas a álcool e drogas. Apesar dos esforços, a investigação de Steve não trouxe mudanças ao caso. A escritora britânica Pearl Eatwell traçou em seu livro publicado em setembro de 2017 os últimos dias de Elizabeth Short e a longa e controversa investigação da polícia de Los Angeles, que, como insinua a escritora, mantinha laços estreitos com os culpados e a mídia. Eatwell aponta em sua obra um culpado que chegou a ser considerado o principal suspeito, mas foi liberado pela polícia. Era Leslie Duane Dillon, o mensageiro e ex-assistente de um agente funerário local. A escritora chegou a esta conclusão após pesquisar o caso por anos e, segundo ela, Dillon foi solto por ter agido juntamente com Mark Hansen, dono de uma boate e de um cinema em Los Angeles na época. Hansen tinha ligação com um dos principais investigadores do caso, o corrupto sargento Phineas Brown, que, por sua vez, teria trabalhado na soltura de Leslie Dillon. Sejam falsas ou verdadeiras, as suspeitas da escritora Eatwell despertaram outras teorias e informações a respeito do caso que, após décadas, havia esfriado. Dentre as novas informações e teorias, uma ganhou destaque. O aposentado do Departamento de Polícia de Long Beach, Buzz Williams, contou que Richard F. Williams, seu pai, serviu no esquadrão gangster de LAPD, sigla em inglês para Departamento de Polícia de Los Angeles, que era a equipe que investigou o assassinato de Elizabeth. Segundo Buzz, durante algumas das pescarias em que costumava ir com seu pai e os amigos policiais, ele ouviu o pai e o oficial Con Keller discutindo o caso Dália Negra e disse lembrar dos dois dizendo acreditar que Dillon tinha orquestrado o assassinato com Mark Hansen e um desconhecido chamado Jeff Connors, que foi descrito nas investigações como uma invenção da imaginação desequilibrada de Dillon. Na conversa entre o pai e o amigo, Buzz percebeu que o pai acreditava que Dillon era o assassino, mas Keller acreditava que o verdadeiro culpado era o dono da boate e do cinema, Mark Hansen. Mas na conclusão do adulto ex-policial Buzz Williams, tanto Dillon quanto Hansen tinham orquestrado o crime, porque Elizabeth teria descoberto um esquema de assalto a um hotel no qual os dois tinham envolvimento. Seja lá qual tenha sido o motivo para o assassinato de Elizabeth, o modo usado para dar cabo de sua vida foi no mínimo brutal. O corpo foi dividido em dois na altura da cintura por um corte com precisão cirúrgica. Além de vários cortes em outras partes, haviam dois bem extensos que iam dos cantos da boca à altura das orelhas. Os braços foram posicionados cuidadosamente para cima. A jovem tinha uma tatuagem de uma rosa vermelha na perna que foi arrancada e colocada dentro de sua genitália. Também foi arrancada parte da carne de um de seus seios. As investigações concluíram que ela foi torturada e mutilada antes mesmo de ser morta. Os cortes em seu rosto simulavam um sorriso vulgar e também teriam sido feitos enquanto ela ainda estava viva. Elizabeth desapareceu 6 dias antes de ser assassinada, o que levou os investigadores a cogitar um suposto sequestro. Uma das pessoas a falar com a jovem foi Mark Hansen, descrito no livro de Eatwell como um poderoso agitador de Hollywood, ligado às margens do submundo de Los Angeles. Ele teria uma fixação por Elizabeth.
Apesar de não haver maiores conclusões sobre o caso Dália Negra, a escritora britânica Pearl Eatwell supõe em seu livro que ela tenha sido assassinada no motel Astor por Dillon, amando de Hansen. Um depoimento verdadeiro pôde confirmar a suposição de Eatwell. Os donos do hotel, Henry e Clara Hoffman, disseram ter encontrado na mesma data do assassinato uma de suas cabines cobertas de sangue e fezes. Testemunhas disseram ter visto uma jovem de cabelos escuros que se assemelhava a Elizabeth no hotel próximo à data em que o crime ocorreu. Além dela, um homem cujas descrições se pareciam com Mark Hansen. O policial aposentado, que contou sua versão do crime à escritora logo depois da publicação de seu livro, Buzz Williams, também disse que, numa das discussões entre seu pai e Con Keller, eles falaram sobre Elizabeth ter sido assassinada por estar envolvida com membros da gangue que roubava joias e dinheiro dos cofres de hotéis. O fato é que, apesar dos esforços de Eatwell, as autoridades americanas parecem não ter se empenhado o bastante para solucionar o caso ou simplesmente não o queriam. O que nos leva a pensar que realmente havia alguém ou um esquema poderoso envolvido na história e que provavelmente teria alguma ligação com a polícia. Anos depois do caso esfriado, Leslie Dillon deu o nome de Elizabeth à sua filha. Estranho, não? Seja pela memória dos culpados, pelas manchetes dos jornais, por filmes ou livros, a única certeza nessa história é de que Elizabeth Short, assim como uma estrela hollywoodiana que ela tanto sonhou em ser, jamais será esquecida. Deixem os seus comentários. Até o próximo vídeo.